Pessoal, vamos lá para a gente continuar trabalhando, então, né, esses princípios aplicáveis aos serviços públicos. A gente já finaliza agora nesse bloco. E aí, agora a gente vai para princípios que são mais claros pelo próprio nome, que a gente não tem tanto que aprofundar, mas que ainda assim eu não queria deixar de trabalhar com vocês. Tá? Então, visto o princípio da modicidade, próximo princípio que eu quero trabalhar é o princípio da regularidade. A ideia do princípio da regularidade, nem coloquei um conceito elaborado aqui no nosso slide, a gente mesmo consegue chegar a esse conceito juntos aqui. A ideia do princípio da regularidade é a gente entender que o serviço público, ele deve ser prestado de forma regular. A administração pública, ou quem preste o serviço, né, se for uma concessionária, uma permissionária, não pode prestar o serviço quando ela bem entender, quando ela quiser. Deve existir uma regularidade, até para gerar aquela expectativa para o usuário, para ele saber quando é ou como é que ele vai receber aquele serviço. Então, pensando no exemplo muito simples para a gente, que é o serviço de transporte público. O serviço de transporte público municipal, né, dentro de um município, por exemplo, ele deve ter uma regularidade. Eu tenho que saber exatamente, mais ou menos, pelo menos, que horas que o ônibus ele passa num determinado ponto, quais são os pontos daquela linha de ônibus, porque senão, imagina, eu tenho que pegar um ônibus para ir trabalhar. E aí eu chego lá um dia às 7 horas da manhã, o ônibus só passa às 7h30. E aí no outro dia eu chego às 7h30, o ônibus só passa 7h15, e aí eu já perdi o ônibus. Aí no outro dia eu chego nas 7h15 e o ônibus só passa às 8h. Então tem que existir uma regularidade. Claro que a gente entende que no caso concreto isso sofre, né, uma série de fatos que podem de alguma maneira atrapalhar essa regularidade, mas deve existir uma regularidade. Eu tenho que saber qual é a linha de ônibus que vai passar onde eu quero, por exemplo. Então essa ideia de criar essa regularidade é para criar mesmo, né, uma expectativa, ou para garantir aquela expectativa dos usuários do serviço público. Tá? Então, a ideia do princípio da regularidade. Outro princípio que, claro, a gente tem também, que eu até falei atrás lá com vocês, mas que eu coloquei separado aqui também, princípio da eficiência. Né? A gente falou dessa ideia de eficiência junto com a atualidade, mas, de novo, a gente tem que lembrar que o princípio da eficiência, por ser um princípio que deve ser respeitado pela administração pública como um todo, também vai ter que nortear a prestação do serviço. Né? Então, aquilo que a gente viu, o serviço público ele tem que ser prestado de forma eficiente, de forma atual. Né? Então, o prestador do serviço, seja a administração, seja um delegatário do serviço público, ele deve ser eficiente na prestação do seu serviço. Depois, a gente pode lembrar também do princípio da segurança dos usuários. Quando a gente fala do princípio da segurança dos usuários, a gente tem que entender que o prestador do serviço público, ele deve prestar o serviço garantindo a segurança dos usuários daquele serviço público. Então, você nunca vai ver, por exemplo, um motorista de um ônibus de transporte público correndo, freando em cima da hora e deixando todo mundo lá dentro do ônibus cair. Isso nunca acontece. Fantástico mundo do direito administrativo, isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque ele precisa garantir a segurança dos usuários daquele serviço. Né? Então, ainda que na prática, infelizmente, a gente sabe que às vezes isso pode vir a ser ferido, né, de alguma maneira, mas a gente tem essa ideia, a gente precisa ter, né, o respeito à segurança dos usuários. Outro princípio que a doutrina e a própria Lei 8.987 cita é o princípio da cortesia, que também, às vezes, pode parecer que na prática não existe, mas que deve existir. O princípio da cortesia ele vai dizer que o prestador do serviço público ele deve tratar o usuário do serviço de forma cortês, de forma educada. Então, quando ele vai prestar um determinado serviço público, quando ele vai lidar com o usuário de um determinado serviço público, aquele prestador do serviço ele deve ser cortês, ele deve ser educado, ele não pode maltratar aquela pessoa que está usando aquele serviço. É um princípio que também deve ser seguido pelo prestador do serviço público. Às vezes, na prática, deixa a desejar, mas a ideia é que tem que ser seguido, né? Essa ideia de cortesia aos usuários. O Celso Antônio Bandeira de Mello, ele cita um outro princípio, que é esse princípio do dever inexcusável do Estado de prestá-lo. Esse princípio do dever inexcusável do Estado de prestá-lo, ele não aparece na Lei 8.987, né, naquele dispositivo lá do artigo 7º, né, que a gente viu, mas ele traz essa ideia de que o Estado ele tem o dever de prestar o serviço público. Seja prestar o serviço público diretamente,
né, através dos seus próprios entes, através dos seus próprios órgãos, seja através de delegação de serviço público, né, seja delegando a prestação do serviço público para uma concessionária, para uma permissionária de serviço público, por exemplo. Né, mas a ideia é essa, eu tenho um dever inexcusável de prestação daquele serviço público por parte do Estado. Se é serviço público, o Estado, pensando no Estado de maneira ampla, tá, gente? União, Estado, Distrito Federal, município, é aquele que tem a competência, né, de prestar aquele serviço, e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, ele tem que prestá-lo, seja diretamente, seja através da delegação daquele serviço público. Né, como eu disse, não é um princípio que aparece na Lei 8.987, mas o Celso Antônio Bandeira de Mello traz, vou trazer outros que ele também cita para a gente aqui, mas é importante a gente lembrar, então, desse dever inexcusável do Estado de prestar o serviço público. Outro princípio que o Celso Antônio Bandeira de Mello também cita é a transparência. Na verdade, a transparência, ela é um princípio que hoje deve ser respeitado por toda a administração pública, né? Mas a ideia de trazer essa transparência aqui para os princípios aplicáveis aos serviços públicos é a gente entender que o prestador do serviço público, ele deve deixar informações transparentes à população. A gente, quando fala da transparência, a gente sempre tem que pensar junto com a publicidade, né? A publicidade, que é um princípio constitucional, que está previsto lá no 37 caput da nossa Constituição, que garante, né, que as informações elas devem ser acessíveis por todos, ela tem que estar ligada hoje à ideia da transparência. Porque não basta eu divulgar uma informação se ninguém entende aquela informação que eu divulguei. Né? Então, a ideia da transparência é garantir que as informações que sejam pertinentes àquele serviço público e que sejam interessantes para o usuário do serviço, elas sejam transparentes, todos possam acessá-las e consigam entendê-las, que é justamente garantir essa transparência. Outro princípio, já chegando no final aqui, tá? Que também vai ser citado pelo Celso Antônio Bandeira de Mello, é o princípio da motivação. O Celso Antônio Bandeira de Mello, quando ele fala dos princípios que são aplicáveis aos serviços públicos, ele cita o princípio da motivação, que também é um princípio, né, aplicado a toda a administração pública, só para reiterar, para reafirmar o dever que o Estado e que a prestadora de serviço público tem de motivar as suas decisões relativas ao serviço público. Então, se o município decide que ele não quer mais prestar o serviço de transporte público diretamente, e aí ele quer delegar a prestação do serviço através de uma concessão de serviço público, tem que existir um motivo, ele tem que explicar o porquê que ele vai fazer essa delegação de serviço público. Se o serviço público ele vai ser interrompido numa situação de questão técnica, ainda que tenha, né, obviamente, que avisar o usuário, eu tenho que também dar uma motivação para essa interrupção. Então, as decisões, né, os atos relativos aos serviços públicos, eles devem ser motivados. E, por fim, um outro princípio que o Celso Antônio Bandeira de Mello também cita quando ele fala dos princípios aplicáveis aos serviços públicos é o princípio do controle, que é justamente a ideia de que deve ser garantido um controle da prestação do serviço público. Seja um controle interno, então, pela própria administração pública, controlando aqueles serviços públicos que ela própria presta, seja a administração pública controlando os serviços públicos prestados por outras entidades, por uma concessionária, por uma permissionária, seja a própria sociedade controlando a prestação daquele serviço, né? Então, a prestação do serviço ela deve se submeter a controle. A gente vai falar mais para frente sobre alguns direitos que são garantidos aos usuários de serviços públicos, e dentre esses direitos nós temos justamente uma lei que garante formas de controlar a prestação do serviço. Né? Então, o serviço público, a prestação do serviço público, ela deve possibilitar controle. Ela deve possibilitar um controle interno, um controle externo, para garantir que aquele serviço esteja sendo prestado de forma satisfatória, de forma adequada, que é justamente o que o artigo 6º prevê para a gente. Tá certo? Tudo bem até aqui? Terminamos, então, os princípios aplicáveis aos serviços públicos. A gente deixa princípios de lado, que a gente já trabalhou muito, né, princípios, e agora a gente vai para um outro ponto dentro da nossa matéria, dentro de serviços públicos ainda, que também é extremamente doutrinário. E que também eu vou ter que citar uma coisa que um autor fala, que outro autor fala, porque a ideia de classificar os serviços públicos, ela é doutrinária. Né? O direito administrativo ele tem essa tendência, né, os autores, a doutrina do direito administrativo tem essa tendência, tem essa mania, nem só o direito administrativo, outros ramos também, né, de classificar as coisas. Então, quando a gente pega aqui nos serviços públicos, a doutrina ela vai nos trazer diversas formas de classificação dos serviços públicos. Algumas dessas classificações elas já são tão conhecidas que todo autor praticamente vai citar.
Né? Então, quando a gente for classificar o serviço público, só exemplo, tá? Não precisa anotar não, que vai estar aqui mais para frente no material. Mas quando a gente for classificar o serviço público em uti singuli e uti universi, é uma classificação que a gente vai ver aqui extremamente importante, que todo autor cita. Então, isso aqui não tem nem dúvida. Mas, às vezes, pode acontecer uma situação em que, sei lá, a Maria Silvia Zanella de Pietro, ela traz uma classificação, o Celso Antônio Bandeira de Mello traz outra. Que, de alguma maneira, essas classificações elas vão se misturar ali, ou elas vão tem alguns pontos de encontro entre elas. Tá? Então, é uma parte que é muito doutrinária, como eu disse, porque, além de seguir, né, basicamente o que a gente tem na doutrina, porque a gente não vai ter essas classificações aqui em legislação, né, em Constituição, enfim, é uma parte que também a gente precisa entender que algumas formas de classificação podem se sobrepor ou podem se contrapor mesmo, porque isso vai depender do autor. Né? E aí a ideia é que eu consiga trazer para vocês as principais formas de classificação, que podem aparecer para você em prova. Porque não tem como, em princípio, eu te falar qual é que vai cair. Né? A não ser que seja um edital que estabeleça qual é a referência bibliográfica, então fala lá que é a Maria Silvia, beleza, eu vou seguir só a Maria Silvia, mas nas grande maioria, hoje é muito pouco, né? Um edital, são poucos os editais que trazem essa referência bibliográfica assim, ou quando trazem todos os principais autores. Então, a gente tem que trabalhar de forma mais ampla e entender todas essas formas de classificação, ou pelo menos as principais formas de classificação. Tá? Então, a gente começa agora a trabalhar a classificação, né, ou as formas de classificação dos serviços públicos. Primeira forma de classificação, que, a meu ver, pelo próprio nome a gente consegue perceber o que é classificar os serviços públicos em serviços públicos delegáveis e indelegáveis. Então, primeira classificação dos serviços públicos delegáveis e indelegáveis. Os serviços públicos delegáveis são aqueles serviços públicos que podem ser delegados a particulares. Então, são serviços públicos porque se enquadram no conceito, né, que a gente trabalhou de serviços públicos no começo da nossa aula, mas eles podem ser delegados a particulares, eles podem ser delegados através de uma concessão, através de uma permissão de serviço público, que a gente vai trabalhar todas as formas de delegação mais para frente. Então, a ideia do serviço público delegável, como o próprio nome diz, é isso, né, o serviço que pode ser delegado, o serviço público que pode ser delegado a particulares. Então, por exemplo, o serviço de telefonia móvel, o serviço de telefonia, o serviço de transporte público, o serviço de fornecimento de energia elétrica domiciliar. Esses serviços eles não precisam ser prestados especificamente pelo Estado, né? Estado ou ente federativo. Ele pode delegar para outras pessoas. Através, claro, né, de concessão de serviço público, de permissão de serviço público, dos instrumentos de delegação que a gente vai trabalhar. Mas eles podem ser delegados. Ao passo que nós temos certos serviços públicos que são indelegáveis, que são aqueles serviços que só podem ser prestados pelo próprio Estado. Faltou uma letra maiúscula aqui, mas já estou colocando. Então, é aquele serviço que só pode ser prestado pelo Estado. É aquele serviço que o Estado ele não pode delegar através de uma concessão, através de uma permissão de serviço público. Então, por exemplo, o serviço de defesa nacional, o serviço de segurança pública, são serviços públicos e são serviços públicos que devem ser prestados pelo próprio Estado. Até por uma questão de pertinência, né, ou de importância desses serviços. Imagina se a gente possibilita a delegação do serviço de defesa nacional através de uma concessão de serviço público. Gera, obviamente, uma insegurança ao Estado como um todo, você concorda? Então, são serviços públicos indelegáveis, segurança pública. A gente até vai poder delegar a função de polícia administrativa para outras entidades. Né? Então, tomar conta de trânsito, tomar conta de emissão de carteira de motorista, isso pode ser delegado para entidades até particulares, a depender, né, do que a gente estiver trabalhando, porque aí isso vai depender da delegação ou não do poder de polícia, do entendimento do STF com os requisitos, mas para uma empresa pública, por exemplo, vai ser possível essa delegação. Para um particular propriamente dito, não, né, uma concessionária, uma permissionária, não, porque aí tem a limitação de delegação do poder de polícia. Mas eu posso delegar, por exemplo, para uma autarquia, ou eu posso delegar para uma empresa pública, para uma sociedade de economia mista que cumpra os requisitos que o STF estabeleceu. Né? Mas a segurança pública propriamente dita, ela não pode ser delegada. Então, eu tenho certos serviços que são indelegáveis. Então, delegáveis e indelegáveis, acho que o próprio nome já traz para a gente o que seria a ideia de cada um deles, é a primeira forma de classificação de serviços públicos que eu queria trazer para vocês.
Outra forma de classificar os serviços públicos, que é uma classificação do José dos Santos Carvalho Filho, é a classificação dos serviços públicos em serviços administrativos e serviços de utilidade pública. Então, serviços administrativos e serviços de utilidade pública. Você vai perceber que essa classificação do José dos Santos Carvalho Filho, em algum momento, ela vai trombar com uma classificação do Eli Lopes Meireles, tá? Que também traz um serviço de utilidade pública com um significado um pouco diferente. Mas vamos trabalhar essa primeira classificação aqui, que é uma classificação do José dos Santos Carvalho Filho. Para o José dos Santos Carvalho Filho, os serviços administrativos são aqueles serviços que o Estado utiliza para sua própria organização e necessidade interna. Então, os serviços administrativos são serviços que o Estado utiliza para sua própria organização e necessidade interna. Por exemplo, o serviço de imprensa oficial. O serviço de imprensa oficial, ele é hoje considerado um serviço público. Eu até citei ele quando a gente estava pensando lá no conceito de serviços públicos. Ele não é um serviço que é prestado diretamente à população ou que atende uma necessidade essencial da coletividade. Mas, de alguma maneira, ele atende uma necessidade de garantir a publicidade dos atos da administração. Então, é uma necessidade secundária? Sim. Da coletividade? É. Mas é uma necessidade da própria administração. Então, o José dos Santos Carvalho Filho classifica esse serviço como um serviço administrativo. Ao passo que ele vai nos dizer que nós temos também o serviço de utilidade pública, que seriam aqueles serviços que se destinam diretamente aos indivíduos, com fruição direta. Então, aqueles serviços públicos que são destinados, né, aos próprios indivíduos, que os próprios indivíduos vão fruir diretamente daquele serviço, são para o José dos Santos Carvalho Filho o que ele chama de serviços de utilidade pública. Então, transporte público, fornecimento de energia elétrica domiciliar, fornecimento de água domiciliar, fornecimento de gás canalizado. Então, são serviços que são serviços públicos e são serviços de utilidade pública nos termos do José dos Santos Carvalho Filho, né, da classificação do José dos Santos Carvalho Filho. Então, serviços administrativos, aqueles que a própria administração, né, precisa e utiliza, e os serviços de utilidade pública, aqueles serviços que vão se destinar diretamente à coletividade, diretamente aos indivíduos. Outra classificação, que também é uma classificação do José dos Santos Carvalho Filho, é a classificação em serviços sociais e serviços econômicos. Então, serviços públicos sociais ou serviços públicos econômicos. Também uma classificação, como eu disse, do José dos Santos Carvalho Filho. Não que vai aparecer isso na sua prova, tá, gente? Eu não estou citando que é do José dos Santos, ou que é do Celso Antônio, ou que é do sei lá quem, pra você decorar quem que criou esses conceitos, não, tá? Essas classificações, não. Até porque não tem como a gente pensar em princípio, né? Segundo José dos Santos Carvalho Filho, seria exigir demais, né, numa questão, apesar de que a gente sabe que tem examinador que dá umas viajadas nessa. Mas eu só estou trazendo quem é o autor em algumas dessas classificações, porque podem ser que elas venham a se parecer com outras, só que são de outros autores, e para você não achar que eu estou misturando ou que eu estou confundindo as classificações, tá? Então, essa classificação, que também é do José dos Santos Carvalho Filho, que classifica os serviços públicos em serviços sociais e serviços econômicos. Os serviços sociais, para o José dos Santos Carvalho Filho, são aqueles serviços que o Estado executa para atender necessidades básicas da sociedade. Então, serviços sociais, o Estado ele vai executar para atender necessidades básicas da sociedade. São serviços que, de acordo com o autor, eles são naturalmente deficitários. Então, são serviços que a gente sabe que vai dar prejuízo, né, que vão ficar em déficit, que não dão lucro ou que não dão dinheiro, mas que ainda assim o Estado ele precisa executar porque ele garante necessidades básicas da sociedade. Ele garante necessidades básicas da coletividade, ainda que sejam naturalmente deficitários. Então, por exemplo, assistência médica e hospitalar pública, por exemplo, o serviço de defesa de assistência à criança e ao adolescente. São serviços que a gente sabe que são deficitários, né? O Estado não ganha dinheiro para prestar aquele serviço, ou talvez o que recebe não é o suficiente para pagar a prestação daquele serviço, mas ele tem que prestar, porque são serviços sociais. Por outro lado, nós teríamos os serviços econômicos, que ele também vai chamar de serviços comerciais ou industriais, que são aqueles serviços que não são deficitários. São aqueles serviços que não causam prejuízo. São aqueles serviços que têm a possibilidade de
lucro. Então, serviços econômicos, comerciais, industriais, são aqueles serviços que não são naturalmente deficitários, né? Os naturalmente deficitários são chamados sociais, são aqueles que têm a possibilidade de lucro, sejam eles prestados pelo Estado ou por delegação. Claro que se o Estado presta um determinado serviço, né, econômico, por exemplo, ele tem que entender que aquele lucro, né, entre aspas, é para o próprio Estado, né, para colocar no bolso de ninguém. Mas são serviços que garantem, né, de alguma maneira, um superávit, né, que garantem de alguma maneira o lucro. E aí esses serviços econômicos ou comerciais, eles podem ser prestados tanto pelo Estado quanto por delegação. O José dos Santos Carvalho Filho, ele traz, né, traz uma ressalva, ele chama a atenção para um ponto que a gente não pode confundir. Então, se você quiser, até pode colocar uma observação no seu caderno. Não coloquei aqui no material, não, mas eu coloco aqui num cantinho. Coloca para mim uma observação e coloca o seguinte: não confundir serviços públicos econômicos, não confundir serviços públicos econômicos com atividades econômicas em sentido estrito. Com atividades econômicas em sentido estrito. Então, anota aí, não confundir serviços públicos econômicos com atividades econômicas em sentido estrito. Por que eu preciso tomar esse cuidado e chamar a atenção de vocês aqui? Quando a gente fala de atividades econômicas, e aí atividades econômicas em sentido estrito, né, o que a gente chama de fato de atividades econômicas, são aquelas atividades da iniciativa privada. Então, serviços, atividades, né, que são econômicas, atividades que geram lucro, são atividades de titularidade da iniciativa privada. E aí, nesses casos da atividade econômica em sentido estrito, o Estado, ele, em regra, não pode exercer essas atividades. Ele só vai poder exercer essas atividades econômicas em sentido estrito naquelas hipóteses que nós temos lá no artigo 173 da nossa Constituição. Né, o artigo 173 da Constituição traz justamente as hipóteses em que o Estado ele vai poder explorar a atividade econômica. Que é exceção, porque a atividade econômica, em regra, é da iniciativa privada. Né? Então, lá no 173 fala que o Estado ele só pode explorar diretamente a atividade econômica no caso de imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Porque a ideia é, Estado, você não tem nada a ver com a atividade econômica. O dono da atividade econômica é a iniciativa privada. Excepcionalmente, nas hipóteses do artigo 173, você vai poder explorar atividade econômica também, que é o que a gente tem com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil, que são atividades econômicas, mas que são exploradas por empresas públicas, por sociedades de economia mista, né? Por exemplo, nesse caso dos bancos públicos. Agora, não é disso que estamos falando aqui nessa classificação. A classificação do José dos Santos Carvalho Filho em serviços sociais e econômicos, ela gira em torno de serviços públicos. E aí os serviços públicos econômicos são aqueles que têm a possibilidade de lucro. São aqueles que não são naturalmente deficitários, né? Que é justamente o conceito lá dos serviços sociais. Tá certo? Essa classificação, então, é uma classificação do José dos Santos Carvalho Filho. Aí vem logo depois, né? Logo depois, enfim, um ali junto ao outro, e vem a Maria Silvia Zanella de Pietro trazendo uma outra classificação que pode se misturar um pouco com as classificações anteriores que a gente trabalhou. A Maria Silvia Zanella de Pietro, ela vai classificar os serviços públicos em serviços administrativos, comerciais e sociais. Então, agora, outra classificação aqui. A Maria Silvia meio que mistura as classificações dela, né, de outros autores, e ela traz para ela dentro de uma classificação única, que é a classificação dos serviços administrativos, dos serviços comerciais e dos serviços sociais. Para Maria Silvia Zanella de Pietro, os serviços públicos administrativos, eles são bem parecidos com a classificação que a gente analisou anteriormente, que é falar que os serviços administrativos são aqueles que visam atender necessidades internas da administração. Então, para Maria Silvia Zanella de Pietro, os serviços administrativos são basicamente aqueles que o José dos Santos Carvalho Filho havia falado para a gente, né? Que são aqueles serviços em que a administração pública ela vai atender suas próprias necessidades de organização e de funcionamento. Além dos serviços administrativos, ela vai citar os serviços públicos comerciais ou industriais,
que são aqueles serviços que visam atender necessidades coletivas de ordem econômica. Então, são aqueles serviços que visam atender necessidades coletivas de ordem econômica. Então, eu tenho que garantir necessidades coletivas, mas são necessidades coletivas que, de alguma maneira, podem dar dinheiro, podem dar lucro, não são naturalmente deficitários. Então, por exemplo, o transporte público, a energia elétrica, telecomunicações, são serviços que atendem necessidades coletivas, não temos dúvida, mas que dá para ganhar dinheiro com eles. Né? Se a gente pensar no transporte público, muitas vezes o valor de tarifa paga pelo usuário compensa, né, cobre a despesa da prestação daquele serviço. Isso é a ideia de ser ou não deficitária. Né? Então, os serviços comerciais ou industriais, para elas, são aqueles que têm essa ordem econômica e que atendem necessidades coletivas. E os serviços sociais, para Maria Silvia Zanella de Pietro, são aqueles que visam atender necessidades coletivas em que a atuação do Estado é essencial. Em que a atuação do Estado é essencial, mas que convive com a iniciativa privada. Então, serviços sociais, para Maria Silvia Zanella de Pietro, são aqueles que visam atender necessidades coletivas em que a atuação do Estado é essencial, então o Estado ele precisa atuar para prestar esses serviços sociais, mas que a atuação do Estado ela vai conviver com a iniciativa privada. São serviços que tanto o Estado pode prestar, deve prestar, quanto a iniciativa privada pode prestar, se for o caso. Então, por exemplo, educação. O Estado tem que prestar educação pública, mas eu posso ter também educação privada. Saúde. O Estado tem que prestar saúde pública, mas eu posso ter também a saúde privada. Previdência social. Eu tenho que ter a do Estado, mas eu também posso ter previdência social complementar, privada. Né? Então, a ideia é essa, dos serviços sociais. São aqueles em que o Estado tem que prestar, porque são necessidades coletivas da sociedade que o Estado tem que garantir, mas que vão conviver diretamente com a iniciativa privada. Que a iniciativa privada também pode prestá-los. Tá certo?